Marcos 12, do versículo 13 em diante, diz o seguinte: enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que apanhassem alguma palavra. E chegando eles, disseram: Mestre, sabemos que és homem de verdade e de que ninguém se te dá, porque não olha a aparência dos homens. Antes, com verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito dar tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? O ser humano, ele gosta de usar o nome do Senhor até na maldade. Gosta de deixar que a sua ambição, a sua revolta. E esses homens, eles chegaram até Jesus. Eram os fariseus. Esses fariseus, eles, sempre estavam ali perseguindo Jesus, sempre estavam ali vendo o que aconteceu, o que Jesus estava fazendo. Eles acompanhavam Jesus. Por que usa a expressão acompanhava? Porque seguir significa você estar ouvindo os ensinamentos. E eles acompanhavam Jesus para tentar pegar Jesus em alguma falha, algum erro. E o mais interessante aqui no texto é que eles se juntaram com os herodianos. Herodianos eram aquelas pessoas, que concordavam, com o domínio de Roma. Eles se denominavam herodianos porque seguiam as ideias de Herodes, os objetivos de Herodes. Só que o mais interessante é que os fariseus eram contra o pagamento de impostos e os herodianos, eles concordavam com o pagamento. E os dois, tanto os fariseus e os herodianos, eles eram inimigos. Principalmente os fariseus, que se consideravam as pessoas mais santas. E ele já chega, porque lá em Êxodo 20, diz que você não deve falar o nome do Senhor em vão. Quando Jesus estava aqui, ele disse: amarás a seu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, de todas as tuas forças. E esses homens que conheciam a lei usam o nome do Senhor para fazer o mal. Eles chegam, e chegando eles disseram: Mestre, sabemos que és homem da verdade. Eles já começam logo diante do povo querendo botar Jesus lá em cima. A falsidade deles era tão grande que eles falavam que Jesus era, um herege, um falso profeta, um profano, um homem que não obedecia. E eles chegam lá chamando ele de mestre. Igual o jovem rico. Quando o jovem rico se aproximou, de Jesus, ele disse assim: eu já vou logo jogar a minha cantada. Ele fala: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Aí esse Jesus já deu logo uma cortada nele. Bom somente é Deus. Sabe os mandamentos? E aqui esses homens, eles chegam aí com toda a falsidade, com toda a mentira, dizendo: sabemos que és homem de verdade e de que ninguém se te dá, porque não olha a aparência do homem. Antes, com verdade, ensina o caminho de Deus, usando aqui a palavra de Deus, usando, eles por serem fariseus, pessoas que conheciam bem a palavra, estavam aí usando a palavra para fazer o mal. Se juntaram com pessoas que não se davam bem. E às vezes acontece isso, as pessoas se juntam para fazer o mal e declaram que está fazendo em nome do Senhor, declaram que está fazendo em nome de Jesus. Mas é preciso você entender muito bem. Jesus está sendo atacado por pessoas que conheciam a palavra, por pessoas que sabiam a palavra. Não era por pessoas que não tinham conhecimento. Porque eles estão preocupados, Porque no versículo 12, do capítulo 12, diz: e buscava prendê-lo,
mas temiam a multidão, porque entendiam que contra eles dizia esta parábola. Eles já estavam há muito tempo perseguindo Jesus. Que na realidade você possa ler a palavra e entender que você não pode usar o sagrado para fazer o mal. Você não pode usar o nome do Senhor para fazer o mal. E eles estavam fazendo. Os fariseus, eles fizeram isso quando levaram a mulher adúltera para ser apedrejada. A lei diz que que a adúltera deve ser apedrejada. Eles conheciam a lei, mas não conheciam o amor. Eles conheciam a lei, mas não conheciam a graça. Que Deus possa abrir o seu coração, os nossos corações, a vida de cada um para entender. E quando você for procurar Jesus, que você se preocupe mais com a sua vida eterna. Onde irá passar a vida eterna? Você vai passar de que lado? Né? Com quem? Cuidado com quem você está se juntando. Fica a dica aí.